Meu nome é Luiz Fernando Toffoli, eu vou coordenar essa mesa, né, de Psicologia e Saúde Pública. E eu vou pedir que cada um dos apresentadores se apresente rapidamente, então, para não perder tempo com isso. E a dinâmica que a gente vai fazer é de assistir a todas as apresentações e as perguntas ficam para o final. Tá bem? Bom assim? Então, eu já vou convidar a Maria Clara a falar, por favor. Quando faltar 5 minutos, eu aviso para vocês, tá? Vocês têm de 13 a 15 minutos. Alô? Alô, oi. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Maria Clara Rebel. Estou apresentando o trabalho Concentrações, aprendendo a navegar em mares interiores. Eu sou doutora em Psicologia Social pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Uma parte dessa pesquisa faz parte da minha pesquisa de mestrado e de doutorado, e uma parte dessa pesquisa são reflexões posteriores que eu desenvolvi ao longo desses anos em que eu estou trabalhando na Universidade Estácio de Sá, campus Nova Friburgo. Bom, então, eu quis trazer nesse trabalho uma reflexão sobre o trabalho de concentração, as concentrações, que são um ritual bem antigo, dentro da linha do Santo Daime, da linha do Padrinho Sebastião, que foi a linha que primeiro se expandiu do norte para o sudeste e daí se internacionalizou, né? Dentro do Santo Daime, a linha do Padrinho foi a linha que se abriu primeiro para os estrangeiros. E o ritual de concentração ele nasceu com o mestre Irineu, fundador da doutrina do Santo Daime. Então, o meu foco é falar da concentração como um espaço privilegiado para que os adeptos do Santo Daime e as pessoas que estão experimentando o chá pela primeira vez tenham a oportunidade de aprender a navegar nas ondas da miração. Então, dentro da psicologia social, a gente sempre vai levar em consideração a relação entre subjetividade e aspectos objetivos da experiência. Então, quando a gente fala da experiência da concentração, a gente está falando de um ritual, né, de um setting, com características bem definidas, características doutrinárias que são seguidas aqui ou em qualquer lugar em que elas se realizem no mundo, e o entrelaçamento entre esse setting ritual e as experiências subjetivas, né? Como é que isso é um processo. A psicologia social gosta de falar muito de dialética, mas eu prefiro pensar numa rede, realmente. Acho que rede fica melhor de imaginar essa questão. Então, essa experiência do estado alterado de consciência, quando a gente enfoca os aspectos subjetivos, a gente vai levar em consideração que elas demandam um aprendizado, né? Você tem que aprender os efeitos do chá na sua consciência, no seu corpo físico, né? A questão das limpezas. E também você tem que aprender a extrair o máximo de conhecimento que essa experiência possa te oferecer. E eu até estava pensando hoje de manhã o quanto a concentração é uma aula, né? Não é por acaso que a roupa ritual usada nas concentrações, a farda do Santo Daime, ela se assemelha a um uniforme escolar. Essa à esquerda de vocês é a farda das concentrações. Então, é bem parecido mesmo com uma roupa escolar.
Então, as concentrações seriam aulas onde a gente aprende a navegar sem naufragar nos conteúdos psíquicos e espirituais que se manifestam. Por quê? Muitas vezes essa experiência envolve medo, terror, tristeza. E aí, os sujeitos que eu entrevistei durante a minha pesquisa de campo, eles diziam assim, mesmo quando essa experiência é ruim, mesmo quando ela envolve medo, tristeza, terror, há o que se aprender com ela. Tem um aprendizado embutido no sofrimento. Quando é bom, é ótimo. Quando não é, tem algo para se aprender aí. Então, falando da estrutura do ritual, muito rapidamente, para quem não conhece, a linha do Padrinho Sebastião, as concentrações elas começam às 19 horas, a gente faz orações católicas e espíritas, é servida uma dose do chá do Santo Daime, e aí canta-se um conjunto de hinos chamado hinos de concentração. São 12 hinos, recebidos pelo Padrinho Sebastião e pelo Padrinho Alfredo, que são lideranças da doutrina. Depois é servida uma nova dose de chá, e aí é que é o ponto alto da concentração, a meu ver, porque tem 1 hora de silêncio. Então, os adeptos ficam sentados, é orientado a eles, e isso abre para algumas reflexões interessantes, que mantenham uma postura ereta, firme e confortável, né? A ideia de você estar bem sentado, com a coluna ereta, respirando profundamente, tranquilamente, e é orientado para se fazer um mínimo de silêncio. E dentro desse silêncio, em muitas igrejas, apagam-se as luzes ou deixa-se um mínimo de luz. Então, você fica assim, como as igrejas ficam dentro da mata, você fica ouvindo os sons da floresta, tem as velas acesas, né, mas a luz elétrica é diminuída ou apagada. E, ao fim dessa 1 hora de silêncio, cantam-se mais alguns hinos. E fecha-se com um cruzeirinho, que é um conjunto de dos 12 hinos finais do mestre Irineu. Aí fazem-se algumas orações, Pai Nosso, Ave Maria, Prece de Cáritas, que é uma oração espírita, e o trabalho se encerra. A concentração tem, em média, 5 ou 6 horas. Também é importante mencionar a questão da dieta, né? 3 dias antes e 3 dias depois, a pessoa deve se abster de relações sexuais, álcool e comida pesada, alimentos pesados. Nas igrejas do Santo Daime, de uns anos para cá, ficou bem importante a questão da anamnese. Então, quem está indo tomar Daime pela primeira vez, passa por uma entrevista onde são levantados eventuais problemas físicos ou psicológicos que a pessoa esteja passando, e, em determinados casos, é desaconselhado, se a pessoa, por exemplo, faz uso de antidepressivos e tal, ou já teve um histórico de surtos psicóticos. No caso das igrejas do Daime, é desaconselhado que a pessoa tome. Aí, essa é uma parte que eu estava refletindo mais recentemente, sobre uma relação entre, eu acho que as neurociências, tem algumas pesquisas muito interessantes surgindo nesse campo de uns anos para cá, porque quando eu defendi em 2010, não havia tanto material como tem hoje. Então, a gente percebe um entrelaçamento, pelo menos eu percebo na minha pesquisa, entre alguns dados que haviam sido levantados pela psicologia social e que agora os dados das ciências, das neurociências, estão corroborando, estão chegando, né, estão dialogando, né? Eu percebo que tem muita coisa em comum. Basicamente, o que me chamou a atenção foi uma pesquisa do Schoenberg, dizendo que os efeitos mais comuns, ele fez uma pesquisa em laboratório, numa situação controlada, com 20 pessoas que tomaram a ayahuasca e se submeteram a eletroencefalograma. Do ponto de vista da psicologia social, o que me chamou a atenção foi: os efeitos mais comuns consistiram em visões de olhos fechados, aumento de sensibilidade para ruídos ambientais, especialmente ruído de trânsito, alterações na percepção de tempo e espaço, aumento da imaginação, introspecção e excitação emocional. Isso é um desenho, uma ilustração do Alexandre Segrégio que mostra bem uma miração, uma visão de olhos fechados, né, uma possível
miração dentro do estado alterado de consciência. E tem uma pesquisa do Siddhartha Ribeiro que vai dizer: o chá produz um grande aumento na ativação de diversas áreas do córtex cerebral. Os resultados sugerem que as mirações são causadas pela potenciação de uma extensa rede cortical que envolve visão, memória e vontade. Quando a gente... E o Ribeiro comentou ainda que, pelo fato do chá acionar a área da visão primária do cérebro, a imaginação fica semelhante de quem vê uma cena bem iluminada. Isso confere uma qualidade de realidade às visões internas, porque elas se tornam muito vívidas para quem as experimenta. Essas três funções, visão, memória e vontade, mostram-se bastante evidentes, porque a minha pesquisa consistia em entrevistar as pessoas e conversar com elas sobre as mirações, sobre aquilo que era vivido. E o que a gente percebeu é que o material que emerge do inconsciente dos sujeitos, e aí, como eu sou junguiana, eu faço um paralelo um pouquinho com o conceito dos complexos, né, da psicologia junguiana, que são nós de energia psíquica carregados de afetividade, carregados de emoção. Esses nós de energia, que são parcialmente conscientes, parcialmente inconscientes, quando eles emergem durante a concentração, eles são retrabalhados sob uma ótica mais espiritualizada. Eles são ressignificados, né? Algo que era visto como traumático, como doloroso, passa a ter um sentido mais positivo, mais espiritualizado, um sentido maior. Vou dar uma corridinha aqui. Em relação aos estados confusos, os estados, as chamadas peias no Santo Daime, é conversado após os rituais que é necessário que o adepto aprenda a diferenciar o que era uma ilusão, o que era uma peia, o que era algo sem sentido, e o que era algo doloroso, mas que precisava ser vivenciado. Então, aprender a navegar nas ondas da concentração, nas ondas do Daime, envolve também isso que no Santo Daime se chama estudo fino. Estudo fino é você diferenciar o que era ruim, o que era pesado, doloroso, mas você precisava reviver aquilo dentro da concentração, dentro da miração, né? E aí tem a questão da vontade, né, que foi mencionada pelo Ribeiro e pelo Schoenberg, e o que é ilusão, o que é confusão mental. Para fechar, realmente o meu data show ficou muito maior do que a minha fala. Eu tracei um paralelo um pouquinho entre o que é vivido na concentração e algumas questões da yoga, do Hatha Yoga. Porque, quando eu abri o texto sobre concentrações no site do santodame.org, as orientações para a concentração são muito semelhantes ao conceito de dharana e ao conceito de dhyana, que tem nos Yoga Sutra de Patanjali. Essa coisa de você manter a mente focada, procura trazer a mente para um único ponto, procura prestar atenção aos hinos, prestar atenção às letras dos hinos, porque ali tem o ensinamento que você precisa. Então, esses conceitos, né, esses ensinamentos sobre a espiritualidade, parece que existe um paralelo, né, entre o Oriente e o Ocidente, porque é bem evidente isso quando a gente lê o texto lá no santodame.org. E, do ponto de vista da psicologia social, a gente verifica realmente essas questões. O quanto a memória dos sujeitos é ressignificada dentro de uma ótica mais espiritualizada e, socialmente, culturalmente falando, o quanto o ritual da miração, o ritual da concentração, perdão, ele foi intuitivamente concebido para proporcionar à pessoa que está ali o máximo de usufruto, o máximo de aprendizado da experiência. Então, eu acho que é um modo nativo, né, de você aprender a lidar com esse estado alterado de consciência. É isso. Obrigada. Não passei muito não, né?
Obrigado, Clara, por fazer dentro do tempo, muito grato. Chama o Antônio Rose para... A gente vai fazendo a sequência e deixa as perguntas para o final. Quero lembrar que, como está cortando em cima, vocês darem uma olhadinha quando estiverem projetando para ver se tem alguma coisa que vocês precisam orientar. Cortou. Bom, boa tarde. Então, eu vou falar sobre o papel da experiência religiosa no desenvolvimento do self. O que vou focalizar é mais um aspecto específico do autoconceito, né, relacionado ao self, que é a organização estrutural da clareza do autoconceito. Dando uma explicação da origem dessa apresentação, é o seguinte: a gente estava trabalhando com o desenvolvimento de instrumento para avaliar autoconsciências. E nesse instrumento tinha a questão do autoconceito. Dentro desse autoconceito tem um aspecto mais específico do autoconceito, que é a clareza de autoconceito. Então a gente estava escrevendo um artigo exatamente sobre a validação desse instrumento que não existe em língua portuguesa, né? Existe em inglês, a gente tentou, fez uma validação desse instrumento. E para fazer a validação concorrente, trabalhou sobre o aspecto de religiosidade. Então, a partir desses dados, eu fui rever esses dados que a gente tinha e tinha os aspectos também da religiosidade. Então, eu vou fazer a apresentação mostrando rapidamente a questão da validação do instrumento, da clareza de autoconceito, dando uma explicação dos vários aspectos relacionados à concepção de self e autoconceito. Depois, fazer uma ligação com a questão de religiosidade e depois fazer uma relação desses dois conceitos, ou seja, da clareza de autoconceito, religiosidade e a experiência religiosa dos vários grupos. E a gente vai ver como o Asquero se relacionam nesse contexto. Bom, dá para ler? Corta lá em cima. Bom, definição, alguma coisa bem rápida sobre autoconceito, visto que o foco principal não é autoconceito, mas é a relação entre esses três termos que eu vou procurar desenvolver. Quer dizer, existem várias linhas em relação ao que é autoconceito, em termos se é uma parte do self, ou é considerado como o próprio self, ou se é considerado um aspecto da autoestima. Bom, considerando que na nossa concepção a gente vê o autoconceito como parte do self construído socialmente, né? Dado as pessoas vivenciar a própria percepção de si na relação com os outros, né? Então, é composto por traços, atributos, autodescrição, representações, crenças, que são organizados para a pessoa alcançar uma representação de si. Então, qual a sua função do autoconceito nesse contexto? Nesse contexto de funcionamento cognitivo. Então, a função é de mediação e regulação de comportamento, né? Então, ele possibilita parâmetros interpretativos, organização da experiência, categorização do mundo, concepção de mundo e, consequentemente, na tipo de comportamento, planos, padrões e ações que você vai entrar e possibilitar de se relacionar com os outros. Em termos, indo mais por dentro da conceitualização do autoconceito, a gente pode diferenciar dois aspectos que são importantes para o aspecto da religiosidade: o conhecimento e a avaliação. O que é o conhecimento? Quem sou eu, né? Ou seja, as crenças sobre os próprios atributos, os papéis e objetivos pessoais, né? Que formam um pouco o conhecimento, é mais o aspecto cognitivo, né? Agora, como me sinto em relação a mim é outra questão, que é de avaliação. Quer dizer, sabendo quem sou eu, como é que eu me vejo, né? Aí entra o aspecto mais afetivo, de sentimento, né? Carga de afeto associado a essa autocrença, né, que você desenvolveu a partir da relação com os outros, né? Bom, autoconceito e sua transformação, eu vou explicar porque a gente vai ver a organização estrutural do autoconceito e a gente vê que é um conceito multifacetado e dinâmico, né? Visto que a gente responde na elaboração do autoconceito as diversidades de contextos situacionais de interação do self. Bom, então agora vamos entrar no aspecto mais específico, a clareza. O que é o aspecto de clareza do autoconceito em relação ao autoconceito? Ou seja, visto que é uma questão complexa,
é importante, quando você avalia o teu autoconceito, ver a complexidade e os diferentes níveis de confiança e estabilidade. O meu autoconceito é algo estável, o meu autoconceito é algo confiável, né? É temporalmente estável, é consistente do ponto de vista interno, né? Então, existe, nesse contexto, é importante estudar a clareza do autoconceito, ou seja, porque possibilita ver o seu significado psicológico e cognitivo, né? Bom, o que a gente utilizou para fazer a validação, essa escala que se chama Self-Concept Clarity Scale do Camp B8 de 96, é um instrumento simples, 12 itens, unidimensional, com coeficiente de consistência interna 0,86. Existem várias traduções em várias línguas, né, chinês, na Estônia, Alemanha, etc., né, sem entrar em muitos detalhes. Então, quais são as correlações que a clareza de autoconceito tem? Positivas, com autoestima, conscienciosidade, extroversão, afeto positivo, saúde mental. Negativo, neuroceticismo, depressão, ansiedade, mau humor, vulnerabilidade, etc. Ele desempenha funções sociais e pessoais, né? Visto que ele faz parte do sistema cognitivo e afetivo da pessoa. Então, possibilita o processamento de informações autorrelevantes, estabelecimento de objetivos que direcionam o comportamento e transmissão de uma imagem consistente de si para os outros, que possibilita o intercâmbio, né, com as outras pessoas na interação. Também, a partir do momento que você tem um conceito, autoconceito claro e estável, é um fator protetor, visto que possibilita a manutenção de autoesquema consistente, integrado e estáveis de confianças. Entanto, protetor de déficits sociais, emocionais e motivacionais, e também é um preventor de vulnerabilidade e psicopatologia. Em geral, isso existe na literatura, sem entrar muito em detalhes. Então, no Brasil, existem várias formas de avaliar autoconceito, mas não há clareza de autoconceito. E a ligação que a gente fez com a religiosidade é que existe no Brasil, a diferença de outros países, existe uma grande diversidade religiosa, né? De acordo com os dados do IBGE, 80% da população declara-se filiada a alguma religião, mesmo se não pratica, etc., mas se considera filiada a uma religião. E a gente utilizou o conceito de religiosidade, visto o que existe na literatura, como validade convergente. E a gente utilizou um instrumento que a gente vem trabalhando, que tem um construto que diferencia os aspectos pessoais, subjetivos e os aspectos objetivos, que a gente vai colocar em relação. Então, se a gente faz uma relação, se o social é originador do self, como a gente colocou anteriormente, e a religião é um fator de influência de formação de elementos sociais, de acordo com um tipo de raciocínio silogístico, então a religião, por sua vez, influencia a formação e desenvolvimento do self. Então, a partir desse pressuposto, a gente considera que a experiência religiosa é um fator importante como validade concorrente da validação da clareza do autoconceito. Também tem outro aspecto importante na nossa avaliação de religiosidade, a partir dos estudos que existem na literatura. Vou citar, por exemplo, William James, né, sobre o famoso livro de 1980, não me lembro a data, foi dos anos 30, de qualquer maneira, que faz uma diferenciação entre religiosidade e espiritualidade, né? Então, a religiosidade faz parte do campo público observável, né? É mais uma questão interior, e a espiritualidade, diferentemente, faz parte do campo privado e não observável, etc. Bom, sem entrar muito em detalhe, já vamos mostrar. Então, a religião também é importante do ponto de vista cognitivo, porque através da organização da experiência, da forma de funcionar a percepção de compreensão do mundo, é modelizador de instâncias cognitivas, né? Como no processo de categorização em função das crenças que estão atreladas ao grupo religioso ou à sua experiência religiosa. Então, o objetivo da hipótese, nesse caso, é estudar as propriedades psicométricas da escala de clareza de autoconceito e ampliar a validade convergente do instrumento com a estrutura de religiosidades tomada enquanto locus social, que perspassa o processo de construção do self. E a gente tem três hipóteses. A escala de clareza do conceito
fazer a validação, é adequada e tem padrões psicométricos. Religiosidade permeia a construção de clareza de autoconceito, vou bem rápido, e a outra vou falar depois. Bom, a gente tinha 1.200 sujeitos, 50% feminino, idade média 22 e 47, de várias áreas que estão lá descritas, afiliações religiosas mais variadas. Católico, espiritualista, evangélico, kardecista, adventista, sétimo dia, etc., etc., até ayahuasqueiro, certo? Então, rapidamente, essa é a escala, tem pouco tempo, tem uma consistência alta, e não vou entrar nos dados psicométricos, que não é o objetivo principal dessa apresentação, né? É a escala de religiosidade global, que são 5 itens que vou apresentar bem rapidamente. Tem 2 itens que se referem ao aspecto subjetivo experiencial, ou seja, foco nos aspectos mais interiorizado, individualizado, experiência da religiosidade. E o segundo, objetivo reflexivo, sem entrar nos detalhes, mas ênfase no aspecto de funcionamento intersubjetivo, não é tanto interior, na natureza da experiência mais relacionada a grupo reflexivo, etc., etc. Bom, dado que tem pouco tempo, rapidamente, clareza de autoconceito está relacionada só com o item dos aspectos não interiores, mas o item 1, que diz respeito a esse aqui, que é a adesão religiosa. Eu sou adepto a determinada tradição religiosa, acredito que suas crenças fundamentais e participo dos seus rituais e procuro orientar a minha vida cotidiana segundo os seus ensinos. Bom, isso vou pular, etc. Então, aqui a gente vai fazer uma apresentação bem rápida, mas que foca os aspectos que estão mais interessados. Então, isso é a estrutura da escala de religiosidade. Essa é a forma como se estrutura. Então, do lado direito tem os aspectos mais relacionados do lado esquerdo tem os aspectos relacionados ao subjetivo experiencial, que eu expliquei antes. E do lado direito da projeção SSA, isso é uma análise multidimensional, tem os aspectos objetivo reflexivo, né? Então, a questão é como é que se relaciona isso com a clareza do conceito e com a orientação religiosa. Eu vou aqui pular bem rapidinho. Então, como a gente pode fazer uma diferenciação? Eu coloquei como variável externa a clareza de autoconceito. Tem do lado esquerdo, que é mais intersubjetivo, a clareza alta, e do lado direito e do lado esquerdo a clareza baixa, né? Subjetivo experiencial. Então, vamos ver como é que se distribui os grupos em termos de religiosidade. Então, vocês veem que a ayahuasqueiro está relacionado ao aspecto subjetivo experiencial. Está claro? E também está com clareza baixa. Então, estou levantando esse aspecto para ver como a experiência religiosa está relacionada com a clareza do autoconceito e experiência religiosa. Então, o que significa que uma alta clareza do autoconceito está relacionada com os aspectos objetivo e reflexivo da religiosidade? Bom, eu vou ler rapidamente porque é mais rápido. Religiosidade objetiva, adesão à igreja institucional, comportamento e observância religiosa, estudo reflexivo e fundamento da religião. Ou seja, dirige o self a um ponto de maior resolução de suas fronteiras. Ou seja, nessa objetiva reflexiva, o seu self é bem estruturado. Então, denota maior atendimento aos aspectos estruturais do autoconceito. Isso eu vou pular. Então, inversamente, o baixo nível de clareza do autoconceito está relacionado a um menor enfoque cognitivo, mais emocional, mais relacionado com o sentimento. Então, o que eu vou levantar como ponto de reflexão, que a gente depois quer levantar, existe uma diferenciação entre o pensar versus o sentir, a partir do que a gente encontrou da escala de religiosidade com a escala de clareza de autoconceito. Ou seja, os dados apontam que existe uma diferenciação do pensar versus raciocinar, versus sentir, ter consciência e praticar. As religiões ayahuasqueiras trabalham mais a questão do sentir do que o do pensar e do raciocinar. Então, como diz um provérbio, né, indígena do Xenondá, não basta falar sobre a paz, é preciso pensar, sentir, agir e viver em paz. Então, nesse sentido, os dados apontam que a alta clareza do conceito envolve uma formação do self
mais rígido e uma baixa clareza do autoconceito, mais uma elaboração do self mais envolvido com o aspetto di trascendenza, espiritualidade, e che proprio das religiões que trabalham com ayahuasca que trabalham nesse sentido. Por isso que a divisão que a gente encontrou a partir da análise multidimensional. Então, é isso aí. Grato a todos. Muito grato, professor Antônio. Dimitri, por favor. Dimitri Dalgegan. Oi, testando. Boa tarde, meu nome é Dimitri. Eu estou aqui para apresentar para vocês meu trabalho com mais dois colaboradores: religiosidade intrínseca, bem-estar subjetivo e qualidade de vida, em pessoas que bebem ayahuasca. Antes disso, um pouco sobre mim. Eu sou psicólogo formado pela Universidade Federal de Rondônia. Atualmente moro em São Paulo, sou candidato ao mestrado na Unifesp. Rondônia, aqui do lado do Acre, relativamente perto para a gente, daqui do norte é bem perto, né, mas lá para o sudeste é bem longe. E tem umas coisas bem interessantes lá, que para mim, principalmente, é a natureza e a possibilidade de ter conhecido a ayahuasca, né. Rondônia é uma das, Porto Velho principalmente, uma das cidades que tornou possível a consolidação da UDV. É tão quente quanto aqui, se não mais. E em 24 anos eu nunca me acostumei com calor, então é difícil. Meu trabalho é baseado na psicologia positiva. Ao contrário do que parece, positivo não vem do positivismo, mas é da ideia de que, na ênfase dos aspectos positivos do ser humano. A ideia é não só tratar a doença, mas sim estudar e promover a excelência humana, né? Explorar o que nós, seres humanos, temos de melhor. Nesse contexto, e especificamente para o trabalho que eu estou apresentando, vou abordar principalmente a religiosidade, felicidade, saúde mental e qualidade de vida, que são temas estudados de forma direta ou indiretamente pela psicologia positiva. É claro que dentro do contexto de ayahuasca. Essa pesquisa, a ideia dessa pesquisa surgiu com a problemática de que tem crescido bastante os trabalhos realizados com os potenciais terapêuticos da ayahuasca, mas a gente sabe que existe ainda muita controvérsia na relação do potencial terapêutico e do quanto que a religiosidade ou que o uso vinculado à religião também tem essa influência, né? Então a nossa proposta foi explorar um pouco esses dados, mais a fim de levantar mais questionamentos do que responder perguntas. O nosso desenho é uma pesquisa correlacional feita a partir de um questionário que foi divulgado online. Se alguém aqui respondeu, já sou muito grato, né? Somos. Foi um questionário de autopreenchimento, que é dividido basicamente em três etapas, que é o sociodemográfico, os instrumentos que a gente avalia essas facetas e a relação do respondente com a ayahuasca, né? Se faz uso, onde que faz o uso, quanto tempo, questões desse tipo. Foram excluídas pessoas que tiveram contato com a ayahuasca apenas uma vez, pessoas que relataram estar sob efeito de alguma substância psicoativa e pessoas que fazem uso de medicamento controlado. Vou falar brevemente dos instrumentos que a gente usou para avaliar cada faceta. Para a qualidade de vida, a gente usou o UCO Brief, breve em português, que avalia a qualidade de vida dividida em 5 domínios, que é o físico, ambiental, social, psicológico e geral. Parte do pressuposto de que a saúde é como um estado de bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência da doença. Então, casa bem com a abordagem da psicologia positiva. Ele é composto de 26 itens.
A religiosidade que a gente avaliou foi a intrínseca, em contrapartida à extrínseca. O nosso recorte foi apenas da intrínseca, né, que tem a ver com a religiosidade em termos autossuficientes, né? Ela não depende de fatores externos à pessoa. Dá ênfase na crença da pessoa que respondeu. É um questionário composto de 10 itens. Bem-estar subjetivo, que é um nome científico para felicidade, que é um assunto bem extenso, mas, resumindo, na psicologia entende-se que o bem-estar subjetivo é dividido, na psicologia positiva, é dividido em afetos e cognição. O afetos são emoções positivas e negativas, em contrapartida uma com a outra, maior prevalência de afetos positivos, em contrapartida ao negativo. E a cognição é a avaliação que a pessoa faz da própria vida, né? Então, é a satisfação que a pessoa tem da vida. Então, ele é um questionário que não depende de crivo de outros, né? A gente vai ter um score a partir do julgamento da pessoa da própria vida. Isso a gente fez através de 2 questionários, que é PANAS, de afetos positivos e negativos, e a escala de satisfação com a vida. Um contendo 20 itens, 20 afetos, e outro contendo 5 itens num formato de escala Likert. E a gente também avaliou indicativos de ansiedade e depressão, a partir da escala hospitalar de ansiedade e depressão. Aqui é um resumo dos instrumentos utilizados. Qualidade de vida, o Woco Brief, bem-estar subjetivo, que é o PANAS, a escala de satisfação com a vida. RAD, que avalia ansiedade e depressão, e religiosidade através do inventário de religiosidade intrínseca. Nós conseguimos uma amostra de 316 pessoas, 34 foram excluídos devido àqueles critérios de inclusão. Ficaram uma amostra de 282, na qual aqui eu vou apresentar o resultado descritivo dessa amostra de 282 e, um pouco mais para frente, vou fazer um recorte a partir da condição de uso deles, se é vinculado ou não com a instituição. O desenho da nossa pesquisa também abrangeu um grupo controle, que a gente tem esse grupo, só que eu não trouxe para essa apresentação porque ele está com característica sociodemográfica bem discrepante, então não daria para fazer uma comparação. Dos 282, tem alguns dados sociodemográficos, a maioria das pessoas são do sudeste do Brasil, escolaridade, a maioria nível superior, a idade média de 35 anos, e foi uma amostra com equivalência entre gêneros, masculino e feminino. Para as variáveis nominais, a gente fez análise através do teste Q quadrado, e as variáveis escalares a gente usou o teste Udman-Whitney. Aqui mais um pouco sobre a renda familiar e ocupação. Não vou entrar muito em detalhes nisso, mas daqui a pouco eu falo da questão dos institucionais e não institucionais. Aqui é um resultado descritivo, como eu falei. Essas marcações vermelhas são os scores do grupo controle. Eu coloquei aqui só para dar um parâmetro para poder ver, mas a gente não chegou a realizar testes e não tem como fazer essa análise ainda. Os scores, no geral, são muito bons. Olhando outras pesquisas, são scores até impressionantes. Mesmo o Woco ambiental e social, que é um pouco mais baixo, continua sendo alto. Aqui são as categorizações, né? Necessita melhorar, regular, boa e muito boa. A maioria está entre boa e muito boa. E alguns, o social e ambiental, no regular. Aqui a escala de ansiedade, escala hospitalar de ansiedade e depressão, com scores também muito bons. Ambos, tanto o indicativo de ansiedade e depressão, estão abaixo do improvável de apresentar, com scores muito baixos. Ela varia de 0 a 21. A religiosidade intrínseca, também com score muito alto, com 40, não coloquei o número, mas é 40, alguns quebrados. E
olhando no grupo controle, seria um score muito menor, né? Mas, como falei, não tem como fazer essa comparação ainda. Aqui tem a felicidade em si, que são os afetos positivos e negativos, e o ESV, que é a satisfação com a vida. O azul são os scores do grupo estudado e vermelhos são os scores da população brasileira, com base no trabalho realizado pelo HUTS de adequação e validação desses instrumentos. Não fizemos testes aqui, mas visualmente parece que os afetos negativos são menores e a satisfação com a vida é um pouco maior. Quando a gente tiver o grupo controle bem trabalhado, vai dar para ter uma noção melhor. Essa foi a parte descritiva. No geral, são scores muito bons, bem promissores, interessantes, que ficam no aguardo para a análise com o grupo controle. E daqui partimos para a comparação entre os grupos institucionais ou não institucionais, de acordo com a classificação do sujeito que respondeu o questionário. De cara, o que a gente vê é uma diferença de idade. O grupo de pessoas que fazem uso da ayahuasca fora de instituição tiveram a idade maior do que os usuários que usam vinculado à instituição. A amostra está pareada entre os gêneros, e daqui a pouco eu vou discutir um pouco sobre esse dado. Só esclarecendo que a religiosidade não depende da instituição, né? É possível ter um uso religioso de qualquer substância ou qualquer atividade independente de instituição. Aqui são, novamente, os resultados do UCL, e a gente consegue ver que são scores bem equivalentes. A gente aplicou o teste em todos, não detectou diferença em nenhum deles. A ansiedade e depressão também, os scores são equivalentes, os testes não detectaram diferença estatística. A religiosidade intrínseca, no entanto, a gente encontrou diferença. O grupo de pessoas que fazem uso da ayahuasca vinculado à instituição possuem uma religiosidade intrínseca maior do que o grupo que não faz uso institucional. E a felicidade, o bem-estar subjetivo, também tem scores equivalentes. Aqui a discussão sobre a questão da idade. Quando a gente olhou esses dados foi uma surpresa. Particularmente eu esperava que, se fosse ter uma diferença de idade, seriam os usuários institucionais, esperaria que eles tivessem uma idade maior. E quando a gente foi explorar o que aconteceu, dá para ver que, em geral, os usuários institucionais tiveram um contato com a ayahuasca mais prematuro, né? Começaram a usar a ayahuasca de forma mais cedo na vida, já usaram mais ayahuasca e usam atualmente mais ayahuasca. Não vou entrar em detalhes no desenho do gráfico, mas dá para ver, eles representam isso, né? O uso da ayahuasca ao longo da vida, a idade do primeiro uso e o uso atual da ayahuasca. Então, a gente tratou essa questão da idade, provavelmente relacionada com isso, com a relação das características do uso da ayahuasca. Eles tendo mais experiência, primeira experiência mais cedo, e fazem uso com mais frequência. E a questão da religiosidade, a gente viu que o uso institucional, as pessoas que fazem uso institucional têm uma maior religiosidade intrínseca. Na psicologia positiva, a religiosidade tem correlação com bem-estar subjetivo e com saúde mental. Ou seja, as pessoas que têm maior nível de religiosidade tendem a ser mais felizes e tendem a ter mais indicativos de saúde mental. Quando a gente analisa esses dados dividindo por institucionais e não institucionais, dá para ver que há uma diferença da religiosidade, porém não tem uma diferença nos indicativos de qualidade de vida, nem de felicidade, nem de saúde mental, no caso, ansiedade e depressão. Então, a hipótese é que tem um indicativo, a correlação positiva entre os domínios estudados com a ayahuasca, independente da instituição e religiosidade intrínseca. Ou seja, parece que por haver uma religiosidade menor, esperava-se uns indicativos de qualidade de vida menor e felicidade. Porém, os indicativos são iguais. Então, o que a gente pensa é que
essa qualidade de vida e essa felicidade pode ter relação com outro fator, senão a religiosidade. No caso, seria a ayahuasca. Então, há indícios de que a ayahuasca tem influência nessas facetas, desvinculado com a religião. Não só apenas com a religião, né? Agora, é claro, a gente precisa fazer análise dessas comparações com o grupo controle para testar essa hipótese. Isso significa que dá para explorar a religiosidade. Assim, a gente entende a religiosidade tem um papel fundamental no bem-estar e na felicidade, né? E a ideia dessa pesquisa foi tentar separar um pouco a religiosidade e a ayahuasca para ver quais resultados dão. Ainda é preliminar, a gente ainda vai fazer novas análises e espero que possa trazer esses resultados futuramente. Muito obrigado. Qualquer coisa, meu contato. Estou bem disposto a conversar, sugestões, críticas para essa segunda parte da análise. Obrigado, Dmitry. Agora chamar o Rafael aqui ao púlpito. Agradecer a todos e toda pelo cuidado com o tempo. Olá, boa tarde. Bom, eu primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando com vocês da Ayahuasca Conference, a conferência da Ayahuasca, porque eu particularmente gosto muito dessa ideia da conferência como um lugar em que podemos juntos conferir um conhecimento. Toda tentativa de um conhecimento científico é sempre um recorte, né? Ontem eu gostei muito de ter ouvido o Benck falar, por exemplo, que a experiência com a ayahuasca é uma experiência infinita, né? Quanto mais a gente mergulha, mais a gente encontra. Então, esse é um humilde recorte que eu pude fazer. Então, de uma certa forma, eu me sinto aqui em terras acrianas mais perto da fonte desse poder inacreditável da ayahuasca. E temos aqui a possibilidade de sermos juntos aos povos verdadeiros e bebendo juntos aos povos indígenas, aprender sempre mais um bocadinho sobre essa medicina. Eu gosto de contar a história de um poeta e teatrólogo francês, Antonin Artaud, que ao chegar para dar uma palestra na Universidade Mexicana, fez uma pergunta aos intelectuais. Vocês, intelectuais, estão tão interessados nos saberes da Europa, como o surrealismo e a psicanálise, mas aqui em solo indígena, vocês têm uma ciência arcaica, profundamente ligada à natureza e aos métodos de cura, ainda nem sonhados pela ciência. Considero, claro, também muito enriquecedor toda essa troca com os saberes ocidentais da ciência humana à ciência psicodélica, inclusive como fundamental para o processo de inclusão da ayahuasca como um patrimônio da humanidade. Mas, nesse sentido, é fundamental poder ouvir, que é a primeira condição da clínica, ouvir as comunidades indígenas e demais religiões ayahuasqueiras. Eu vou fazendo tecendo com outros comentários que foram feitos em outras bancas, né? Ontem foi falado, por exemplo, pelo Chay Macedo, sobre a difusão da ayahuasca, sobre a propagação e sobre os princípios desse conhecimento nessa relação sagrada que deve ser feita com propriedade. Ou seja, a necessidade de aprender com as comunidades indígenas e demais religiões ayahuasqueiras. Sinto também que essa conferência é uma oportunidade de impulsionar as pesquisas no campo da psicologia sobre a ayahuasca, uma oportunidade para refletirmos juntos sobre o potencial clínico dessa medicina da floresta, assim como impulsionar a história do movimento ayahuasqueiro. Eu gosto muito dessa ideia de movimento, que é ao contrário de um instituído, mas um movimento que está em expansão. Eu venho tecer um breve ensaio, um apanhado de observações colhidas em minha dissertação de mestrado sobre a ayahuasca, agora realinhado em torno de 3 abordagens que compreendem a estética visionária, não exclusivamente no campo da clínica ou das terapias. O meu objetivo era pensar a estética das mirações, né? Por estética eu penso a ciência do sensível, né? E eu me dediquei a pensar essa experiência do retorno, quer dizer, da dobra da experiência visionária da miração
para a vida, para o modo de vida. Ou seja, só compreendi a experiência, vamos dizer, terapêutica da ayahuasca se ela pode retornar e se é possível atribuir um sentido a ela. E aqui eu resolvi trazer 3 diferentes processos pelos quais a experiência visionária, a meu ver, pode retornar para a experiência do sujeito. São eles a ética, a arte e a cosmopolítica xamânica, né, que é um conceito de um antropólogo brasileiro, e é muito bom a gente poder olhar também para os trabalhos que são feitos aqui no Brasil, do Eduardo Vieira de Castro, sobre o perspectivismo ameríndio. Nesses 3 processos, eu procuro manter de base a tese da antropologia brasileira, chamada de perspectivismo ameríndio, tal como defendido pelo antropólogo Eduardo Vieira de Castro, na qual o xamã ameríndio, berço de toda a prática ayahuasqueira, opera em uma arena cosmopolítica, como relator e diplomata das mais diversas divindades e suas diferentes perspectivas, sempre se realizando sobre um efeito de dobra ou de retorno sobre o cosmos, sobre a praxis. Ontem também o Leonardo Lessa, comentando sobre o xamanismo ou a pagelança, ele citou o Mircea Eliade, né, que escreveu um grande compêndio sobre xamanismo, né, e o xamã ele entendendo como o técnico do êxtase, ou seja, as técnicas arcaicas do êxtase, né, aquele que faz essa viagem ao mundo celestial ou aos submundos, né? E o Eduardo Vieira de Castro ele está falando dessa possibilidade do pajé ou do xamã fazer esse retorno, essa viagem de volta e funcionar como um agente de diplomata ou diplomacia, em que ele entra em contato com as entidades espirituais e retorna com esse saber para a sua comunidade. Ou seja, ser pajé ou xamã não é apenas um atributo constante que definiria o sujeito em uma unidade fixa, mas um lugar de passagem, um acontecimento, um movimento incessante sem precisar sair do lugar. Então eu faço esse diálogo da psicologia com a antropologia e a filosofia também. Eu procuro ter um saber aí interdisciplinar. Então, no meu mestrado, eu abordei aquela que talvez seja uma das mais conhecidas qualidades atribuídas à ayahuasca, como planta maestra ou planta professora. E eu me perguntava, então, que saber é esse? Como ensina essa planta professora? E eu centrei a minha pesquisa na relação exatamente da estética das mirações e a prática de si, ou o que Foucault chamou em 1983, no seu curso no Collège de France, o cuidado de si, né? Por cuidado de si, eu entendo os conjuntos das dietas, das abstinências, numa certa relação em que, no limite, não pode ser controlada, ela se exerce de si para si. Ou seja, eu centrei muito a minha pesquisa nessas práticas de dietas tão presentes no mundo indígena, como intrínsecas ao processo de tomar a bebida, e que produzem transformações no modo de ser. Essa ideia de que saber e cuidado de si estão ligados fazem parte de uma pesquisa antiga na história ocidental. Podemos pensar, por exemplo, na frase "conhece-te a ti mesmo", que ficava pregada no templo de Apolo. E ela fazia referência, segundo alguns estudiosos, aos procedimentos éticos de cuidado de si, os preceitos de cuidado do tipo nada em demasia, que indicavam que para se consultar com as sacerdotisas de Apolo e aspirar os vapores mágicos, tinham que seguir uma série de preceitos éticos de cuidado. Para beber dessa profecia ayahuasqueira, é também preciso esse respeito à espiritualidade e às práticas de dieta e de cuidado. Alguns autores, como Nietzsche, veem os regimes ascéticos como uma negação da vida. Podemos afirmar que na espiritualidade ayahuasqueira, ao contrário, as asceses são práticas de liberdade. Elas acontecem em nosso íntimo em uma conversão do olhar para si mesmo. Não podem ser controladas, mas, acima de tudo, são verdadeiras afirmações da vida. A ideia central aqui é de que esse conhecimento, esse saber que a experiência visionária pode provocar, está intimamente ligado à forma como conduzimos nosso modo de ser no mundo. Defendo em minha dissertação, a partir de um diálogo entre a antropologia perspectivista e a clínica, em que a busca desse saber não é um simples ato de conhecimento do sujeito,
será preciso todo um jogo de deslocamento do ser do sujeito para que ele tenha condição de acesso a esse saber. Mas pensar a prática de cuidado de si é, antes de tudo, pensar a experiência visionária através da ética e suas potencialidades clínicas, como ventor de transformação das subjetividades, ou seja, sobre o modo de vida. Dentro desse processo, propus que o contato com a ayahuasca pode agir como uma terapia profunda, mas apenas na medida em que essas visões podem retornar como chaves importantes no processo de transformação do sujeito. Podemos nos referir a esse processo como uma estética da existência, ou seja, como fazer da vida uma obra de arte. Toda estética da existência, no limite, é também uma prática de liberdade. Defendo que esse saber se dá naquilo que propus ser a dobra do processo visionário sobre o modo de vida, nas beiradas desse acontecimento místico extraordinariamente sublime que é a miração. A ayahuasca exercendo uma espécie de arte da transformação. Mas não seria exatamente esse o sentido da clínica? Quando em psicoterapia nós falamos sobre clínica, a clínica tem dois sentidos, pois clínica pode ser tanto o ato de você se debruçar para ouvir um sujeito, como o clinamen, que é uma tese do Lucrécio, que diz que clinamen é se desviar, ou seja, produzir desvios, produzir transformações. Então, do ponto de vista da clínica, a qual assumo ser, antes de tudo, uma prática ética, enquanto ethos, morada, a maneira pela qual organizamos a nossa morada, então, pelo menos da clínica psicanalítica, o que mais nos importa é o relato, ou seja, a atribuição de sentido que foi dada à experiência. Se a planta pode ensinar, ou ela é terapêutica, em parte é porque algum sentido pode ser atribuído à experiência. Estamos aqui, de uma certa forma, trazendo para a cena da clínica uma pergunta: o que nos faz pensar? O xamanismo amazônico, segundo Viveiro de Castro, parece colocar de modo muito claro que o que nos faz pensar é o fora, as entidades, o cosmos. Um problema para a psicanálise, enquanto método de investigação do inconsciente, ou seja, da realidade psíquica ou intrapsíquica, porque para Freud, que não tomou ayahuasca, infelizmente, mas numa breve nota antes de morrer, ele afirma, por exemplo, que o misticismo talvez seja uma obscura autoobservação de um reino exterior ao eu, o isso. Ou seja, uma tese em que a experiência mística se dá dentro, numa obscura autoobservação. No xamanismo amazônico, parece vermos a tese se inverter. O xamã ou o pajé pensa a partir do fora, e a partir disso estaria situada a cosmoprática xamânica, enquanto uma diplomacia, e o pajé enquanto um relator cósmico. A sua viagem começa no retorno. Quando eu escrevia a minha dissertação, sentia que a experiência mística das mirações não se encaixavam no modelo de inconsciente freudiano e edipiano, pelo menos a descrição desses mundos fantásticos com suas belezas místicas absolutamente sublimes. Talvez a arte tenha mais sucesso em expressar as paisagens visionárias da miração. Eu gostaria aqui de destacar o trabalho de Ernesto Neto, Haruko Shipá, um verdadeiro mergulho nas mirações ayahuasqueiras, iniciado em sua primeira experiência com ayahuasca. O artista relata que em sua experiência pode ver toda a sua obra se representando para ele. Essa seria então mais uma possibilidade de pensarmos a ideia de dobra na experiência visionária. Dentro desse movimento, que já é chamado por alguns de arte inspirada, mas que eu gostaria também de poder demarcar segundo uma outra visão, para lembrar a obra do Terence McKenna, O Renascimento da Cultura Arcaica, que esse trabalho de dobra visionária da miração sobre a arte contemporânea pode ter exatamente o mesmo significado que no período do Renascimento italiano teve o encontro da arte medieval com a cultura arcaica dos gregos. Talvez estejamos assistindo um movimento de renascimento a partir do xamanismo amazônico e de suas técnicas arcaicas do êxtase. Por último, eu gostaria de abordar, me utilizando um pouco da filosofia moderna, para o qual o pensamento não se restringe às pesquisas ontológicas sobre o ser, mas destacam a importância de se pensar a partir do contemporâneo, uma ontologia do presente, pensar a partir do acontecimento, um pensamento intempestivo. O contemporâneo é o que ainda vai ser,
como a experiência de olhar uma noite escura, mas como sabemos pela cosmologia, cada ponto de uma noite escura tem uma estrela. O pensamento intempestivo, fora do tempo, no contemporâneo, é perceber essa claridade, perceber as tendências para o futuro. Hoje, essa tendência para o futuro talvez seja vermos mais e mais pajés integrados ao mundo contemporâneo, verdadeiros cosmopolitas viajando para as mais diversas partes do mundo, levando sua cultura, suas curas, seus ensinamentos. Então, para concluir, para falar desse contemporâneo da ayahuasca, eu hoje acredito que para seguir a ideia inicial desse trabalho, que é aprender com o solo indígena, é poder impulsionar a prática extremamente terapêutica que pode ser aprendida junto aos povos indígenas, com suas dietas, seus cantos de curas, suas geometrias sagradas. Mais do que era aplicar esse conhecimento no consultório de psicologia, poder impulsionar a história do movimento ayahuasqueiro, assessorando os povos indígenas e suas práticas ligadas à espiritualidade. Por isso, ao longo desses últimos anos, ao invés de levar a ayahuasca para o consultório, venho me dedicando ao trabalho com os povos indígenas, muito em particular com os povos Runicuim e Auanauá. E também é importante falar aqui do grupo dos Guardiões do Rio de Janeiro, que nesses últimos anos pôde funcionar aí como uma ponte da floresta com as cidades e trazendo muito benefícios para suas comunidades, né, como instalação de poços d'água e cooperativas agrícolas. Então, esse seria o último momento da dobra, né, que é essa dobra cosmopolítica, podendo a ayahuasca também trabalhar a favor das comunidades indígenas, da preservação ambiental, levando cura, levando transformação de consciência para a floresta. Haus, haus. Grato, Rafael. Vou chamar agora a Camila. Boa tarde. A minha apresentação se refere à minha dissertação de mestrado, que se intitula Mergulho no Ser, Corpo e Memória em Cerimônias Indígenas com Runi. A dissertação de mestrado foi defendida no programa de pós-graduação em Psicologia da USP, o campus Ribeirão Preto, e dentro do laboratório de etnopsicologia. Eu fui a desenvolvedora do projeto, juntamente com o meu orientador, José Francisco, que não pôde estar aqui hoje, então eu vou estar aqui apresentando um pouquinho desse trabalho. A pesquisa Mergulho no Ser teve o intuito de aliar o estudo de culturas indígenas ao entendimento de etnopsicologias populares. Ela estudou as manifestações corporais dentro de cerimônias espirituais indígenas de povos pertencentes ao tronco linguístico pano, especificamente Runicuim e Auanauá. E, dentro disso, ela estudou o papel dessas cerimônias na memória biográfica e cultural dos participantes, na preservação e propagação de memória coletiva, como também realizou uma documentação das técnicas corporais utilizadas nas cerimônias. Ela foi feita através de um longo trabalho de campo, em cerimônias Runicuim e Auanauá, de unir a ayahuasca, e dentro desse trabalho foram descritos aspectos da organização das cerimônias, dos espaços cerimoniais, da condução das cerimônias, das técnicas corporais utilizadas, como cantos, danças, rodas, defumação, sopros, rezas, além de descrições de processos corporais, as visões, mirações, processos de limpeza, dietas, e, no fim do trabalho, foi falando um pouquinho dos desdobramentos da memória coletiva e pessoal. Então, eu vou apresentar algumas fotos, porque a intenção desse trabalho foi ser bem experiencial. Como eu estava falando de corpo e memória, um dos objetivos do trabalho foi eu me inserir de corpo dentro dessas cerimônias e estar experienciando todo esse trabalho corporal.
Então, vou estar mostrando algumas fotos de algumas cerimônias. Essa foi uma cerimônia no Nordeste. Então, no trabalho teve toda uma introdução sobre a cosmogonia pano, a minha jornada como ayahuasqueira e da dificuldade de expressão verbal de memórias muito arcaicas, as quais muitas vezes pareciam se apresentar diretamente no real do corpo. Os objetivos principais foram a compreensão etnopsicológica e reconstituição da etnopsicologia dos povos pano, onde foi feita toda uma revisão mais teórica e desenvolvida uma etnopsicologia desses povos, como conceitos de corpo, pensamento, se expressavam para esses povos, que tem uma psicologia nativa. Então, o intuito foi a gente trazer conceitos nativos que se integram e se assemelham com conceitos psicológicos ocidentais. E um registro e documentação dos saberes tradicionais sobre o papel das cerimônias com Uni nessa preservação e resgate cultural dessas etnias, né, e das técnicas corporais. E também compreender um pouco desses níveis não verbais das experiências, resgatando o papel da corporalidade no acesso a memórias biográficas ou culturais e na preservação e propagação de memória coletiva. Então, foi falado muito sobre o Yudauna, que é o conhecimento do corpo, o conhecimento através da experiência, e da questão do uso terapêutico da ayahuasca e de uma maior necessidade de mais atenção a essa temática. Foi feita toda uma revisão antropológica, descrevendo quem são as etnias pano, que habitam o Brasil, Peru e Bolívia, que habitam também territorialmente os vales do Ucaiali, Javari e Juruá, e que tem muitas semelhanças de práticas. Eu foquei especificamente nos povos Runicuim e Awanauá. Os Runicuim habitam Brasil e Peru, e o Awanauá habita a região do Rio Gregório, aqui no Acre. A metodologia da pesquisa, como eu disse, foi uma pesquisa etnográfica em cerimônias realizadas nos centros urbanos. A ideia inicial era fazer uma pesquisa nas aldeias, mas, devido à burocracia, foi se estendendo muito. Então, durante a pesquisa, eu fui algumas vezes para as aldeias, mas isso acabou não entrando no corpo da pesquisa por questões das dificuldades das autorizações e muita demora. Mas eu tive várias inserções dentro das aldeias e, especificamente para a pesquisa, entrou cerimônias nas cidades, nos centros urbanos do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Acre. Sim, foi uma grande peregrinação e, de certa forma, iniciática que eu percorri por todos esses estados, acompanhando as cerimônias. E o trabalho de campo específico dessa pesquisa foi aproximadamente 80 eventos, de janeiro de 2012 a março de 2013. E também foram realizadas 6 entrevistas com condutores de cerimônias. Essa aqui foi uma cerimônia no Ceará, que mostra um pouquinho assim como acabam sendo realizadas essas cerimônias nos centros urbanos. Isso aqui também no Nordeste. Isso aqui alguns conceitos etnopsicológicos, né, sobre Yurá, corpo, Yuxin, que seria o espírito, Xinã, pensamento. Foi falado também sobre o Uni, a ayahuasca, as concepções nativas, e sobre o Urumã, que é o rapé. Sobre, né, as cerimônias de Uni e Nishipã, vou ler um trechinho de uma entrevista que falou o seguinte: o Uni é uma medicina muito forte. Existe muito segredo nele que ninguém consegue desvendar. Mas você consegue tomar ele e trabalhar na força dele. Você tem que ser muito forte para controlar toda a energia que ele tem. Essa aqui é uma foto, né, do Uni, o cipó, do feitio. Dentro, né, dessa parte da descrição da organização das cerimônias, foi falado todas as peculiaridades de uma cerimônia na cidade, onde desde
a realização de entrevistas psicológicas antes das cerimônias, organização dos espaços, do servimento da ayahuasca, do deslocamento dos indígenas das aldeias até as cidades, que muitas vezes tinham várias peculiaridades, que sentiam muita falta de casa, toda a questão do transporte, foi abordado tudo isso. Aqui um modelo de uma divulgação de cerimônias nas cidades, né? Vocês podem ver que tem até um pizzarau Runicuim, então, assim, diversos tipos de eventos que acabavam sendo realizados juntamente com as cerimônias. Isso aqui é uma divulgação de uma roda de saberes em Awanauá. Também uma semana de saberes femininos. Isso aqui é uma cerimônia. Isso aqui é uma palestra antes de uma cerimônia, que anteriormente da cerimônia sempre eram realizadas palestras descrevendo, explicando como ia se dar o ritual dentro da tradição Yawanawá Runicuim. Aqui é o servimento da bebida. E no segundo momento da pesquisa foi falado sobre as técnicas corporais, que englobam as rodas, os cantos, as danças. Aqui é uma roda, que é uma técnica muito usada nas cerimônias de Yawanawá, que também é uma roda, que é utilizada para ir equilibrando os efeitos da bebida. Os cantos, que têm uma função muito importante nas cerimônias. Para os Runicuim existem os cantos Pantianimá, que são os cantos de abertura para chamar a força da bebida. Os Dautibuyá, que são os cantos de miração, que seria uma tradução como vem fantasiado, que são os cantos para trazer esse aspecto visionário da experiência. Os Kayatibu, que são as músicas para diminuir a força e realizar curas. E o Pacarincá, que são as rezas. Os cantos de Yawanawá, que são os Saiti, cantorias de diversos povos pano. Makazo Yuvan, que se relaciona com os mistérios do Runi. E Urunaí, que é o celebrante se apresentar para a força. E também existem as rezas, que são sobre um pote. Aqui, algumas rodas de canto. As danças e as rodas, que são feitas em movimento giratório e a expressão corporal mais ativa durante a cerimônia, segundo um trecho de entrevista. Aqui também mais uma roda. As pinturas corporais, que também são um aspecto muito importante durante as cerimônias. A defumação. E agora entra, já mais finalizando, nos aspectos mais das técnicas corporais de cura durante as cerimônias. Uma delas são os sopros. Para os Yawanawá, um sopro muito comum é o vakushi, que aqui podem ver o pajé Yawarani está fazendo um sopro, que são sopros para realizar uma limpeza energética, corporal, de proteção. Agora eu vou ler um trechinho de entrevista, né? Quando você está muito na força, está fazendo uma cura, você toma o urumã, que é o rapé. Junta as duas forças, aí você pega na cabeça da pessoa doente. Começa a apertar, dando aquele assopro. Isso, essas duas forças, você vai lá onde está a doença e tenta tirar para fora. Sopra na cabeça. Quando o cara está com dor de cabeça, sopra na cabeça. Quando alguém está muito na força do Uni ou passando mal, a pessoa não está conseguindo controlar. Você vai lá, pega na cabeça de alguém e conversa com o Uni, e dá um assopro, pedindo que alivie a força, que não atrapalhe os pensamentos. Aqui um sopro de rapé, que é uma técnica corporal também muito importante nas cerimônias de Uni indígenas, né? Então, o rapé é um aliado espiritual também da ayahuasca. Daí as visões e mirações, né?
e as limpezas e outros processos corporais. Vou ler aqui um trechinho sobre as limpezas, né? Eu já tremi muito quando eu recebi a força de uma jiboia. Eu estava recebendo a força da jiboia, eu senti como se eu estivesse tomando o próprio Kanã, que são os desenhos das mirações, dentro de mim. E quando entrou dentro de mim, atacou um frio muito forte, e eu fiquei me tremendo muito. Eu tentei ficar perto do fogo, mas não consegui. Tremia, isso era energia entrando, passando para dentro de você, entrando todo o corpo. Aí, quando ela entra, você fica normal. E foi falado também sobre as dietas espirituais, que são muito importantes, principalmente para os condutores das cerimônias, né? Então, eu descrevi rapidamente o batismo Runiquim, que é o Nishpupimá, as rezas no pote, que pode ser com genipapo, caissuma, yuti, caldo de tabaco, algumas dietas com animais também, secreções desses animais, como a jiboia sucuri, e a dieta do Uraramuká, que é a dieta mais importante na formação dos condutores espirituais dessas cerimônias. Então, finalizando, né, vou ler um trechinho sobre, né, essas dietas, que é: o Muká é isso, é o ponto mais alto da espiritualidade do povo Yawanawá. Só as pessoas que têm o Muká que são realmente preparados para conduzir uma cerimônia, que envolve a ayahuasca. Depois do Muká, que realmente ele te dá essa segurança. Você tem um domínio sobre o poder da força, o poder da bebida. Então, com isso, você se sente mais liberto para poder conduzir uma cerimônia. Então, finalizando, esse mergulho muito profundo teve essa intenção de trazer essa compreensão da importância das técnicas corporais dentro de todo esse processo da condução das cerimônias, do tratamento também, que foi um dos interesses que eu tive também na pesquisa com os povos indígenas, de adentrar um pouco mais dessas técnicas, que geralmente você não vê nas religiões, como os sopros, as rezas, né, como eu disse, com o pote, onde são realizadas depois dietas. Então, essa foi a intenção, também assim, de estar me aprofundando um pouco nessas técnicas, e depois eu acabei também fazendo alguma dessas dietas nessa intenção de vivenciar corporalmente também todos esses processos. Então, agradecer muito os povos da floresta e todos os presentes. Obrigada. Bom, quero também agradecer a mesa pela paciência com os meus bilhetinhos. E vamos fazer... Minha sugestão é que a gente faça blocos de 3 perguntas, dá uma rodada na mesa e a gente vai circulando assim. Pode ser? Tudo bem? Quem fizer a pergunta precisa ser aqui, porque senão dá retorno no... Bom, eu quero parabenizar a mesa pelas excelentes apresentações que aqui foram realizadas. Eu tenho 2 perguntas que, na verdade, se cruzam para mim, na compreensão. Uma para Maria Clara, quando você trata da questão das concentrações, né, e da possibilidade de emergir os complexos, algum complexo dentro daquela experiência, e de que maneira, no caso, na tua experiência, você vem acolhendo essas apresentações que acontecem dentro de um ritual, né, e como a clínica, no seu caso, que trabalha com a social e trabalha nessa perspectiva clínica, nesse sentido, você vem acolhendo esses insights que se apresentam em ritualísticas, né, e que pode ser um excelente instrumento de crescimento pessoal para o sujeito que chega ao consultório. E nessa linha eu faço a ponte com o que Rafael trouxe, quando você pega exatamente o oposto do que a Maria Clara traz, né, que é esse conhecimento da ayahuasca, essa perspectiva de crescimento num ponto bem maior, onde você vai do xamã, né, da perspectiva cosmopolítica que ele consegue, belíssima a tua fala, né, e como você consegue fazer essa ponte da clínica psicológica na comunidade indígena,
né? Qual é a contribuição da psicologia dentro dessa perspectiva tão ampla que é trabalhada no reino do próprio campo da cultura indígena? Gratidão. Tudo bem? Queria fazer uma pergunta para o Rafael. Rafael, você falou do Eduardo Viveiros, né? E ele como um grande entusiasta do Lévi-Strauss, que analisou os mitos. Eu queria te fazer duas perguntas. Como é que você relaciona as visões ao xamã, essa cosmopraxis, aos mitos, né? Como você pessoalmente se relaciona, porque a gente estudou junto lá, etc. E a segunda, também é uma provocação, o Lévi-Strauss disse que os mitos se pensam nos homens. Você acha também que as plantas podem se pensar nos homens? Né? Nos humanos. Ele usou, infelizmente, homens, né? Humanos, né? Tá? Legal. Já que não tem mais nenhum, eu vou fazer uma pergunta também, por enquanto, né, pelo menos. Bom, primeiro eu queria parabenizar e pensar o quanto a mesa reflete a riqueza que tem, né, o potencial de riqueza que tem enquanto a psicologia com o campo da ayahuasca, né? Então a gente teve psicologia social com Jung, psicologia cognitiva, a psicologia positiva, as tintas de vários pontos aí, mas um enfoque aí, psicanalítico do Rafael, a Camila com a etnopsicologia. Olha quanta coisa que a gente pode pensar, né, nesse encontro da psicologia com a ayahuasca. Aí a minha pergunta é assim, é para todos da mesa, para quem quiser responder, e aí cada um, evidentemente, vai falar da abordagem que está mais acostumado, ou se quiser falar de outras abordagens, também pode falar. Mas eu perguntaria, quais seriam as contribuições das diversas abordagens para um potencial terapêutico da ayahuasca num contexto clínico ocidental? Ou será que não pode nem isso também? Então, queria que vocês fizessem uma pequena digressão sobre isso. Obrigado. Vocês já podem responder. Oi. Então, rapidamente eu queria também partilhar com vocês a minha excelente impressão sobre essa mesa. Foi muito legal ver a força e a diversidade da psicologia presente, pensando dentro das várias abordagens, né, a questão das mirações, né, e dos usos socioculturais da ayahuasca, do Santo Daime. Dentro da psicologia junguiana, tem dois conceitos bem importantes, que são o conceito de complexo e o conceito de arquétipo. O arquétipo é super famoso, chama muito a nossa atenção, e ele está bem associado ao inconsciente coletivo, né? E, nesse sentido, se comunica com os mitos, né? O Jung tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele vai dizer assim, os mitos são os sonhos da cultura. E, de alguma forma, as imagens arquetípicas, elas também se manifestam no momento das mirações. Para construir essa comunicação, então, assim, chama muito a atenção o potencial de relacionar arquétipos e mirações, mas isso tem uma polêmica em torno, porque nem toda miração traz arquétipo. Em alguns momentos, há a emergência dos complexos, ou seja, aquele nó de afeto, aquela questão sua, do seu inconsciente pessoal, então, algo que ficou reprimido, algo que ficou guardado, mas muito carregado de emoção, aquilo se manifesta dentro do estado alterado de consciência, não só como miração, mas dentro da força, né, do chá mesmo, e aquilo adquire, em geral, um sentido mais positivo ou um sentido mais espiritualizado para a pessoa. Isso, muitas vezes, é relatado depois. É até uma coisa que o Freud fala um pouco, que é a elaboração secundária, né? Ele diz que, quando a gente sonha, partindo um pouquinho para o Freud, né? Quando você sonha, você lembrar do sonho é uma elaboração primária. Você contar o sonho para alguém é uma elaboração secundária. Então, o potencial terapêutico que eu enxergo, Flor,
é muito depois que a miração, depois do ritual, quando você reflete sobre aquilo que lhe ocorreu durante a miração. Durante a miração existe um trabalho, durante a força do Daime existe um trabalho, muitas vezes terapêutico, sim. Mas dentro da clínica, eu pelo menos, penso muito no pós, no você recordar aquilo que lhe aconteceu e você elaborar isso, né, no momento após. Eu acho essa parte do pós assim, bem importante. É isso. Com relação à questão do Toffoli, eu acho que vou deixar o Rafael falar e depois a gente parte para tem outras pessoas para responder, tá bom? Bom, primeiramente, queria agradecer as perguntas. Em relação ao meu trabalho clínico, né, nas aldeias, de início, realmente eu não sabia com o que eu podia trabalhar com psicanálise nas aldeias, né? E depois de várias idas e tal, agora, na última vez, assim, poxa, tem alguma coisa bacana para eu trabalhar. Tem surgido muito caso de alcoolismo, né, e por irem muito à cidade, né, o município ali próximo ao Jordão, estou falando aqui dos Runicuins, né, então eu vi um potencial de se trabalhar com psicanálise nas aldeias, podendo ter alguma escuta, né, sobre por que esses sujeitos estão buscando álcool. O que eu pude ouvir lá, assim, que eles estão... Isso é uma coisa histórica que vem do tempo da exploração da borracha e tal. Então eu vi lá que haveria um trabalho para ser feito com psicanálise, né. Em relação às mitológicas, sem dúvida alguma, as mitológicas estão completamente inseridas, né, no uso da ayahuasca e nas mirações, né, na estética das mirações. Nos Runicuins, por exemplo, a questão da jiboia, né, da cobra que ensina, né, essa miração muito frequente de se mirar com uma jiboia, muitas vezes ela vem pelo topo da cabeça e passa a ensinar, né, então de alguma forma já encadeia um pouco com a história dessa continuidade entre o homem e a natureza, né, porque se a gente está falando a partir da antropologia do Viveiro de Castro, essa inseparabilidade ou essa fronteira que merece ser pensada de uma outra forma a partir do perspectivismo antropológico, né, que é uma tese que o Eduardo Viveiros defende. Então, esse contato com o mundo vegetal, com esse saber vegetal, ele parece se expressar com muita evidência nas tomações de Nichipan, né, em que a própria planta fala através do reino animal, né, no caso, a jiboia, né. E em relação à clínica, hoje eu acredito muito em poder acompanhar, um pouco como a colega falou, né, essa experiência do retorno, né. Foi um pouco por isso que eu defendi esse trabalho sobre esse processo da dobra, né, desse conhecimento sobre a vida. Então, poder acompanhar muitas vezes sujeitos que são mais fronteiriços, que estão mais, né, assim, no limite. Então, assim, só para trazer um caso que recentemente chegou para mim no consultório, e foi muito bom poder receber uma pessoa que começou a tomar o Daime agora, né, e ele chegou com uma questão de uma melancolia, profundamente deprimido, né, e assim, ele falando no Daime, eu procuro não sugerir nada na clínica, né, eu tenho esse cuidado de procurar não sugerir nada, mas ele estava nessa busca e ele começou a tomar o Daime. Foi muito interessante que ele parou durante a experiência, não, agora que eu vou ver os meus pensamentos suicidas. E aí ele ia cortando, vou cortar meu braço, aí saía flores, né? E aí eu vou dar um tiro na minha cabeça, aí ele, na miração, né? Aí ele mirando, saíam jujubas, né? Então, muito interessante assim ver esse relato, né? E esse processo e poder acompanhar, né? Então, hoje, o trabalho que eu tenho ligado à clínica é poder receber essas pessoas e também oferecer uma supervisão do grupo dos Guardiões do Rio de Janeiro, que são pessoas que são ligadas aos Runicuins e ao Anauá, de poder ter esse trabalho que eu acho muito importante, assim, de você poder fazer essas entrevistas iniciais, né, da pessoa que vai tomar a primeira vez a ayahuasca, para poder instruir minimamente e poder identificar aqueles casos
são mais delicados, né? Não quer dizer que a pessoa não vai tomar, mas que ela vai merecer um acompanhamento. Então, eu acho assim, muito indicado para muitas casas espirituais, né, que com a difusão da ayahuasca e mais pessoas tomando ayahuasca, que pudesse ter, de alguma forma, esse serviço sendo assessorado, de alguma forma, por pessoas que trabalham com psicologia, com clínica. Eu acho que seria muito bom e uma forma de dar alguma segurança aos trabalhos. Ok, obrigado. Oi, bem interessante a pergunta do professor Toffoli. Falando especificamente da psicologia positiva, tem vários pontos na qual ayahuasca, psicodélicos em geral, em específico a ayahuasca, poderia ser bem útil, né? Bem produtivo. De vários pontos, o que me passa mais, de uma forma geral, eu penso no processo terapêutico, no processo de forma ampla de conhecimento, né? Autoconhecimento, expansão e lidar melhor e ter uma adaptação melhor no mundo. Pontualmente, acredito que o uso da ayahuasca e psicodélicos pode ter efeitos bem positivos no trabalho com gratidão e perdão. Eu já vi relatos de convívio, né, do quanto problemas foram resolvidos numa sessão de ayahuasca, né, quantas mágoas ficaram para trás. E esses são pontos fundamentais na psicologia positiva, né? Expressar gratidão e perdoar são pontos chaves para uma vida fluida, né? Agora, saindo dessa questão mais pontual, eu gosto de pensar numa esfera mais transcendente, mais espiritual, que aí não fica só na psicologia positiva, mas também vai no existencialismo. Acho que o uso da ayahuasca pode trazer mudanças profundas em como a gente enxerga o mundo e como a gente lida com o mundo. Até comentei com um amigo na Jornada das Plantas Sagradas, quando eu participei, que o público de um congresso desse nicho específico é um público, em geral, um público mais tranquilo, que eu acho que as pessoas tiveram contato com plantas de poder, com psicodélicos, com ayahuasca, e eu acho que isso, de certa forma, traz uma humildade, porque quando a gente se depara com isso, acho que há uma tendência de enxergar como o mundo é rico, é expansoso, e como a gente é um ser, de certa forma, assim, pequeno nesse mundo, né? Mas, mesmo assim, com a nossa existência e com as nossas singularidades. Então, eu acho que a psicologia positiva, com o existencialismo, pode trabalhar isso muito bem, com o auxílio dos psicodélicos. Especificamente também no processo de vida e morte, né, na consciência de morte, enxergar e viver a morte de uma forma ativa, não ter um posicionamento ativo quanto esse processo inevitável que é a morte. Acho que isso inclusive tem pesquisas bem interessantes com psilocibina e experiências de morte, né, com pessoas com câncer terminal. Bom, a partir dessa pesquisa que apresentei, né, autoconceito, do ponto de vista tradicional, é um componente crítico do sistema cognitivo, né? Porque estabelece o processo de categorização, informação relevante na interação com os outros, estabelecimento de objetivos que direcionam o comportamento, quer dizer, transmissão da imagem que você tem dos outros, etc, etc. E a coisa interessante é que a gente poderia esperar que nas religiões ayahuasqueiras o self seria um self mais estruturado, né? Porque as religiões ayahuasqueiras também apresentam também uma certa organização, né? Vamos dizer, entre aspas, até rígida, né? Dependendo do tipo de organização. E a gente encontrou exatamente o contrário, né? O self, baixo nível de clareza de autoconceito, implica um self menos estruturado. Então, a gente procurou qual é a explicação disso, né? Claro, precisaria mais pesquisa nesse sentido, porque isso foi um estudo mais exploratório, né?
Então, significa que, a partir do momento na religião, eu acho que era que tem tanto o aspecto, como se chama, institucional, come o aspecto interior, subjetivo, no momento que você bebe o chá, tem a borracheira, etc, etc. Então, nesse sentido, existe como se diz, um equilíbrio entre o lado institucional e o lado subjetivo, possibilitando assim que você, self, então, do ponto de vista terapêutico, não necessariamente um self não estruturado é alguma coisa que a gente pode considerar como algo patológico. Muito pelo contrário. É porque você tem um contato direto, vamos dizer, no momento que a pessoa bebe o chá, com esse aspecto do sagrado. Então, num certo sentido, o seu self entra em contato com algo superior a ele. Então, nesse sentido, não necessariamente a gente tem que considerar esse self não estruturado como patológico. Então, num certo sentido, fazendo uma ligação com o aspecto terapêutico que você está perguntando, né? Bom, isso é uma suposição a partir de um estudo. Claro, precisaria amostrar maiores, em termos mais visada para isso. Como eu expliquei, essa era uma pesquisa que não visava estudar exatamente a questão do self estruturado e não estruturado nas religiões da ayahuasca, mas no sentido geral de elaboração de instrumento. Então, isso é uma hipótese que a gente está levantando e que precisa mais estudos e que, do ponto de vista terapêutico, pode ter aspectos até interessantes a serem explorados. Sim. Pensando um pouco, né, sobre essas contribuições para a psicologia ocidental, um pouco do trabalho realizado dentro da etnopsicologia, o que me chamou muito a atenção e me levou, né, para essa área era tentar não introduzir conceitos ocidentais para os indígenas, mas tentar aprender com a psicologia. Eles têm uma psicologia nativa, eles têm conceitos profundíssimos de corpo, de pensamento. E um ponto que tanto meu orientador como a banca, um dos componentes da minha banca foi o Lázaro Antônio Ávila, que trabalha muito com a questão de um autor chamado Grodeck, que fala da não dualidade corpo e mente e das doenças psicossomáticas. E foi muito interessante que eu pude acompanhar um caso de um inglês que tinha uma doença psicossomática de pele, tinha tentado vários tratamentos, tanto médicos como psicológicos, e acabou indo fazer um tratamento com o pajé Yawanawá. E essa questão psicossomática dele acabou sendo resolvida. E dentro, né, dessa que eu chamo etnopsicologia nativa e Yawanawá, eu fui observando assim como ia sendo conduzido e como o pajé Tatá, que inclusive está aqui, né, na conferência, ia conduzindo assim como a doença tinha relação com os sonhos, com as questões da alimentação. E outro ponto que também foi muito levantado na minha banca, da apresentação da dissertação, foi sobre os transtornos alimentares, que via-se uma riqueza muito grande a ser trabalhada também dentro dessa área dos transtornos alimentares, como essa psicologia nativa indígena das dietas, que trabalha com o sonho ligado também com os alimentos e muito com essas questões das doenças psicossomáticas e transtornos alimentares, assim, foram coisas que eu vi que tem muito a contribuir, essa psicologia nativa. E eu acho que seriam bem essas técnicas corporais, assim, também dentro das cerimônias. E, para mim, às vezes, era meio difícil assim, visualizar como trazer isso, né, para a clínica, para a psicologia. Assim, tanto no início do meu trabalho, eu tinha muito nessa visão, vou levar conceitos psicológicos para o meu trabalho, mas eu acabei desconstruindo tudo isso e aprendendo com a psicologia nativa, que eu vi que é uma psicologia muito rica, assim, muito, muito rica, que a gente tem muito a aprender e incorporar dentro do conhecimento da psicologia, que eles têm assim, uma psicologia
milenar, que trabalha muito também. Eu vi assim, muitas semelhanças com psicanálise, a Clara, né, junguiana, tanto também psicologia positiva, cognitiva, essa questão do pensamento. Então, tentar fazer mais essa tradução, que eu acho que tem muito a contribuir para a psicologia ocidental. Muito grato. A gente vai ter que encerrar pelo tempo, tudo bem? Clara, você queria falar de novo mais alguma coisa? Então, eu queria agradecer a rica mesa que a gente teve, a presença dos sobreviventes, e uma salva de palmas e a conferência continua. Obrigado.